Olá pessoal, eu sou o professor Edson. Hoje nós vamos ver o que é o pensamento computacional. Basicamente, tentar motivar vocês a aprenderem a pensar computacionalmente. Muita gente pensa que pensar computacionalmente é pensar como computador, ou seja, utilizando números binários, ou seja, aquele montão de 0 e 1 que o computador entende. Mas basicamente, pensar computacionalmente é muito mais complexo do que isso. Para a gente tentar mostrar o que é o pensamento computacional, a gente vai fazer uma comparação, uma analogia entre o computador e uma caneta. Qual a diferença entre o computador e uma caneta? Vamos ver. Quando a gente tem uma caneta, não significa que com uma caneta a gente consegue escrever um livro. Para escrever um livro a gente precisa de muitas outras habilidades. Tem que saber contar uma história, tem que saber estruturar uma história, tem que saber entreter o leitor. Essas são habilidades que a gente tem que adquirir muito mais do que apenas saber usar uma caneta. A mesma coisa acontece com o computador. Pensar computacionalmente não significa apenas usar o computador para escrever um texto ou para ficar navegando na internet. Na verdade, pensar computacionalmente é usar o computador para aumentar a nossa capacidade cognitiva. Dessa forma, a gente pode pensar também de uma outra forma com a caneta. Com a caneta, a gente consegue também aumentar a nossa capacidade cognitiva. Por quê? Com a caneta, a gente pode anotar número do telefone, endereço, coisas que a gente não consegue memorizar. Ou seja, nós estamos aumentando a nossa memória quando fazemos isso. Quando a gente pega uma caneta para fazer uma conta que a gente não consegue fazer de cabeça, nós estamos fazendo o quê? Aumentando também a nossa capacidade cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de pensar para resolver problemas. Só que um computador é muito mais poderoso que uma caneta. O computador pode aumentar exponencialmente a nossa capacidade de pensar. Então é isso que a gente quer nessa aula, mostrar a vocês a importância de usar o computador para aumentar exponencialmente a nossa capacidade de pensar e não apenas utilizar o computador de forma mecânica com programas que outras pessoas já fizeram. Ou seja, pensar computacionalmente é algo difícil de ser definido, mas a gente pode definir precisamente o que não é pensar computacionalmente. Ou seja, o que não é pensar computacionalmente? É tudo que a gente faz com o computador como se ele fosse uma caneta comum, ou seja, usar o computador para editar texto, para fazer uma apresentação, para fazer um website, para colocar dados numa planilha eletrônica, ou seja, tudo que é mecânico e que a gente não precisa pensar para ensinar o computador a fazer alguma coisa. Então, para definir o que é pensar computacionalmente, por exemplo, a Lorena Barba, em 2015, falou o seguinte: pensamento computacional, para ela que é cientista da computação, é em essência o que nós podemos fazer enquanto interagimos com os computadores. Ou seja, é como uma extensão do nosso pensamento, para que a gente possa criar e descobrir novas coisas, para que nós possamos inovar. Segundo Paulo Blickenstein, que é um professor de Stanford, o pensamento computacional é saber usar o computador como um instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano. Em outras palavras, é usar computadores e redes de computadores para aumentar nossa produtividade, inventividade e criatividade. E o que acontece hoje em dia? Nós estamos em uma época de transição, ou seja, todo mundo fala que nós estamos na quarta revolução industrial, que o mundo está mudando muito rapidamente, tudo isso é verdade. E para que a gente possa estar atualizado, ou seja, por sermos competitivos no mercado de trabalho, nós precisamos, na verdade, usar o computador para aumentar a nossa capacidade cognitiva. E nisso é que o pensamento computacional é o mais importante. Por quê? Porque é ele que está transformando profundamente a academia e a indústria. Por exemplo, um pesquisador hoje em dia passa a maior parte do tempo, na verdade, não é no laboratório com tubos de ensaio ou no campo. Ele passa na frente do computador, construindo e estudando modelos computacionais. Outro exemplo é do engenheiro de produção. Ele não fica com um lápis tentando desenhar a linha de produção.
Na verdade, ele usa modelos computacionais para otimizar, por exemplo, a distribuição de uma cadeia logística. Mesma coisa é um economista. Ele não fica fazendo de cabeça projeções de inflação, modelos econômicos, coisas desse tipo. Na verdade, ele usa o computador para simular e testar todos os seus modelos. Bom, então nesse mundo que está em transformação, em que o pensamento computacional é algo muito importante, como é que a gente pode se preparar para o presente e o futuro? A primeira etapa do pensar computacionalmente é identificar as tarefas cognitivas que podem ser feitas de forma mais rápida e eficiente por um computador. A segunda etapa, ou seja, eu pensei computacionalmente, modelei como vou resolver o meu problema, é saber programar o computador para colocar no computador a solução que eu imaginei pensando computacionalmente. Em outras palavras, transferir aquilo que não é essencialmente humano para um computador. Por quê? Porque o computador não pensa. O computador é uma máquina burra, mas ela é muito rápida. Ou seja, se a gente ensinar ela como fazer, ela vai fazer o que a gente demoraria muito tempo em muito menos tempo. Bom, concluindo então da motivação do porquê pensar computacionalmente. Primeiro, na sociedade atual, existe uma grande ênfase na criatividade, na inovação. Para sermos criativos, sermos inovadores, nós temos que, na verdade, gerar novos conhecimentos. E não dá para gerar novos conhecimentos apenas usando o computador como se fosse uma caneta, ou seja, navegando na internet, consultando a Wikipedia, fazendo apresentações ou copiando e colando textos da internet. Por quê? Porque o conhecimento novo não está na internet. Ele não é facilmente encontrável em um mecanismo de busca com meia dúzia de palavras-chave. Segundo Paulo Blickenstein, esse novo conhecimento ele está por ser descoberto. E diante da complexidade da ciência e da indústria dos nossos dias, quem não souber viver em simbiose cognitiva com as máquinas e suas redes, não terá muita chance de sobreviver. Bom, pessoal, então a gente para por aqui. Espero tê-los motivados para a importância do pensamento computacional. Na próxima aula, vamos ver a importância do segundo passo após o pensamento computacional, que é saber programar o computador. Então, até a próxima aula.